Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, Ana. O professor tem sido muito crítico da postura de Mark Rutte em relação a Donald Trump. É de facto verdade isso. Parece-lhe que esta estratégia de elogiar o presidente norte-americano pode ser uma boa estratégia no caso da Groenlândia? Eu, infelizmente, creio que não. Acho que aqui, aquilo que nós estamos a assistir é um ataque direto aos próprios fundamentos da NATO e, portanto, isso é tão indiscutível que até tem alguma dificuldade em argumentar. Quando um Estado fundamental para a organização NATO diz a outro Estado da NATO que ou lhe cede 98% do seu território, ou então a bem ou a mal, ele vai ocupá-lo e transformá-lo num território seu, e se diz que estão em curso ações e planos para executar rapidamente esta ameaça, eu, sinceramente, tenho uma dificuldade sequer em argumentar o que é que seja a mais. Marco Rutte, infelizmente, não, eu acho que é uma estratégia suicida para a organização, que, aliás, a certa altura raia uma coisa absurda, parece que estamos numa espécie de Twilight Zone. A NATO está perante uma das principais ameaças à sua existência, vinda ainda por cima de dentro, e o secretário-geral diz que está tudo bem e que, aliás, devemos a Donald Trump o privilégio de estarmos obrigados agora a gastar 5% em defesa. E, portanto, é uma argumentação que eu tenho muita dificuldade em acompanhar, mas, independentemente de Marco Rutte cada vez mais se transformar num saco de pancada, eu acho que é mais importante analisarmos o que é que está em jogo. Portanto, Marco Rutte é um secretário-geral de uma organização, vai deixar de o ser, mais tarde ou mais cedo, mas a questão que aqui está em causa é o próprio conceito da nossa segurança coletiva. E, portanto, quando são ditas coisas que não são pura e simplesmente verdade, dou-lhe um exemplo. Donald Trump diz, eu não sei se um dia, se precisássemos dos europeus, se eles vinham. Eu gosto muito da NATO. Ele diz que gosto muito da NATO, como diria, eu gosto muito do meu caniche, é a mesma coisa. Eu gosto mesmo da NATO, mas ele disse, entre a Groenlândia e a NATO vou ter que escolher e já sabemos qual é a escolha dele. Se for preciso a NATO desaparecer para ele ter a Groenlândia, pois ele então já escolheu claramente a Groenlândia. Mas ele depois diz outra coisa muito interessante. Eu não sei se um dia precisarmos dos europeus, se um dia eles vão ajudar-nos ou não. Azar dos távoras, só uma vez é que foi invocado o artigo 5º do Tratado de NATO. E foi na intervenção militar no Afeganistão. E tudo aquilo que os Estados Unidos pediram, deram os europeus tudo aquilo que foi solicitado. E, portanto, azar, no único caso em que houve, nós felizmente até agora não precisamos, em concreto, de uma ação militar ou de uma ação em legítima defesa coletiva dos Estados Unidos, no único caso que houve, em 2001, pois foram mesmo os europeus que foram auxiliar com generosidade e, como era seu dever, os Estados Unidos. Qual é o problema disto tudo? É que nós estamos, sabe aquelas coisas dos marceneiros do torno que vai apertando? Nós temos um senhor à nossa direita, no flanco leste, que está a atacar a Ucrânia, que está para lá do quarto ano de guerra na Ucrânia e é considerado pelos europeus, porventura talvez de forma um pouco obsessiva, uma ameaça existencial para o nosso modo de vida. E nem temos falado muito disso, porque são tantos os focos de preocupação neste momento. Não é interessante isto? Não é interessante? É engraçado como começamos a falar dos ursos da Groenlândia e de repente o que está a acontecer na Ucrânia, ouça, aos costumes, vamos olhando e vamos tendo pena, etc. Mas depois olhamos para a esquerda e nós temos ao mesmo tempo, e esta ambivalência é muito cruel para nós, porque nós estamos muito frágeis, muito dependentes. Nós temos ao mesmo tempo o Estado e o Presidente, do qual depende a sustentação militar da Ucrânia, e temos o Estado e o Presidente que se prepara para abocanhar o território de um Estado NATO, repito, de um Estado NATO. Os Estados Unidos não têm o direito de abocanhar nada, como estão a abocanhar NATO e União Europeia, como muitos têm lembrado, também temos um dever de nos protegermos uns aos outros dentro do bloco. Sim, embora aquele artigo 42.7, pronto, é uma coisa que estudei muito, mas é aqueles artigos que dizem sim e não, sabe aquelas coisas... Não, é muito juridiquês, mas no fundo, se a exceção da NATO e para trás e para a frente, aliás, a França que tentou, olha, engraçado, já em 2013, a França tenta em 2013 reforçar a ideia da autonomia estratégica da União Europeia e quando são os atentados terroristas de 13 de novembro de 2015 não é 2013, a França invoca não o artigo 5º, mas o artigo 42.7 do Tratado da União Europeia. E ninguém lhe deu nada. Então, a alta representante Mogherini disse, nós estamos absolutamente solidários com a França, o nosso coração está a sangrar pela França. Sabe quem foi o único Estado, talvez, que em concreto decidiu uma coisa que tinha sido pedida pela França? Foi Portugal.
porque fomos substituir os franceses na República Centro-Africana na missão, que aliás tem sido realmente algo que demonstra a nossa grande capacidade para participar em missões desta natureza. E, portanto, os europeus, para variar, sentem que o perigo é muito grande, sentem que estamos apertados, estamos sufocados, estamos cheios de medo. Portanto, vamos tentando variações. Começa-se mesmo a perspectivar uma intervenção militar na Groenlândia. Se de facto for como vimos naquela reportagem, acha que não, os groenlandeses vão resistir, eles não querem pertencer aos Estados Unidos. Ou acha que tudo tem um preço? Eu adorava que o mundo fosse tão romântico, mas não me parece, sinceramente, que Donald Trump vá precisar disso. Donald Trump sabe muito bem, aliás, já o deu a entender, e Vance disse isso a vários senadores republicanos. Não se preocupem que nós não vamos usar a força. Não vai ser preciso. Não. Isto é, no fundo, para, desculpe uma expressão que é feia, os apertar, para os amaciar, e depois eles vão dar tudo o que nós queremos. E depois arranjamos aí uma formulação qualquer jurídica que pareça que não, mas que pareça que sim. Donald Trump, aliás, contradiz todos os dias que fala sobre a Groenlândia, contradiz. Diz que é uma questão de segurança, uma questão terrível de segurança para os Estados Unidos. Ele diz que a Groenlândia está na mira da China, da Rússia. Há notícias... Quem ouviu Donald Trump dizia que aquilo era um supermercado submarino chineses e russos. Não é verdade. Não. Sim, o Financial Times ouviu diplomatas que dizem que não há ali navios russos. Não é verdade. A Dinamarca investiu 10 mil milhões de euros na segurança. A Dinamarca já disse, isto é o São Bento da porta aberta. Querem vir defender a Groenlândia, serão sempre bem-vindos. E ele disse, não, nós precisamos é da propriedade. Explique-me como é que, se o que nós pretendemos é garantir que o nosso adversário não conquista um território, nós temos que ser os proprietários desse território, proprietários, entenda, soberanos desse território, para que a segurança se possa efetivar. E, portanto, são umas atrás das outras. A Dinamarca, isto é que é terrível, é a solidão da Dinamarca, porque a Dinamarca olha para o lado e, por muito gostemos ou não gostemos do que eu vou dizer, não vai haver ninguém. E, portanto, nós já estabelecemos uma espécie de linha vermelha. A NATO morre no dia em que for usada a força contra a Groenlândia, dando a entender, mas se a Groenlândia passar para o lado dos Estados Unidos sem um uso da força militar, então foram os groenlandeses que decidiram. Portanto, já encontramos a nossa saída. Tenho muita, muita pena, porque a história vai nos julgar, mas também não sou juiz ao ponto de dizer que nós podíamos fazer muito diferente do que estamos a fazer. Claro. Professora Azeredo Lopes, foi um gosto tê-lo cá. Obrigada. Muito obrigado, continuação Ana. de boa noite. Obrigada. Looking for a car? Search at B Forward.